Como identificar uma área da vida que a gente não está disposto a mudar e o que a gente pode fazer para reverter isso. Muitas vezes você tem um desejo de transformar uma área da sua vida, só que quando você vai fazer algumas ações para modificar essa área, você também coloca outras coisas para fazer. E normalmente você vai dar prioridade a alguma das áreas que você vai desempenhar o seu papel da melhor forma, e aquela que você estiver negligenciando ou que você estiver adiando o que você precisa fazer, é justamente essa área que você não está disposto a mudar ainda. Mas você pode transformar isso e começar a inverter essa situação e, de fato, focar naquela área que você estava tendo dificuldade em executar aquilo que você disse que faria para modificar. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês isso porque essa foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei quando eu planejei transformar minha vida em 30 dias. Eu escolhi 3 áreas, que seria a minha conexão com Deus, a minha autoestima, o meu autocuidado e a minha saúde, e também a minha vida financeira. E quando eu comecei a executar os passos todos os dias, que eu tenho o plano aqui com essas ações que eu preciso desenvolver durante o dia, a área financeira foi a que eu tive mais dificuldade em engatar. Eu já estava fazendo ali para conexão com Deus, já consegui meditar, já consigo meditar os 5 minutos ali, focando em mim, focando na presença, no aqui e no agora. Eu consigo também, já estou conseguindo beber os 2 litros de água por dia. Eu estou conseguindo correr os 20 minutos todos os dias. Eu corro aqui dentro da minha casa mesmo, porque isso não me dá eu não consigo dar uma desculpa de, não tá chovendo, eu não vou, ou qualquer uma outra desculpa. Eu corro aqui qualquer hora, eu desempenho essa atividade aqui facilmente. Então, eu tô conseguindo correr, eu tô conseguindo fazer as abdominais, eu tô conseguindo fazer o meu cuidado facial, a limpeza facial todos os dias. Eu também consigo executar todas essas atividades de uma forma fácil, mas a parte financeira eu levei 2 dias para de fato começar. Eu ficava ali enrolando, tentando fazer outras coisas, quando eu me sentava para desempenhar a parte da vida financeira, aquilo que eu tinha que fazer para poder alcançar o resultado que eu me comprometi a ter em 30 dias. Então, eu ainda demorei e aí eu parei e refleti, porque tudo que eu estou fazendo, quando eu encontro uma barreira, eu paro e reflito. Por que que isso está acontecendo? E é isso que acontece quando a gente quer fazer alguma coisa para transformar uma área da nossa vida e a gente fica encontrando outras coisas para fazer naquele mesmo tempo onde a gente era para estar fazendo aquelas ações que iriam mudar aquela área, a gente fica fazendo outras coisas fora do planejado, fora do combinado. Então, o que foi que eu fiz? Eu entendi que o meu cérebro estava, mais uma vez, tentando me proteger de fazer isso, de ter essa mudança. Então, eu precisei dar comandos para mim mesma, comandos para o meu cérebro, eu preciso fazer isso hoje. E foi que eu me sentei e, de fato, comecei a ajeitar ali o meu Instagram, porque é onde eu vou executar as ações que eu preciso fazer para alcançar o resultado financeiro que eu desejo. Já comecei, inclusive eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link do meu Instagram também, se você quiser dar uma olhada lá. Eu agradeço pela sua presença lá, desde já. Então, eu comecei a, de fato, executar as ações necessárias para que o meu Instagram comece a funcionar. Já ativei as ferramentas que eu preciso ativar para que ela faça a captura das pessoas que já estão interessadas no produto que eu estou vendendo lá. Então, vai ser tudo no automático. Eu vou ativar as ferramentas e deixar elas trabalhando durante o dia inteiro enquanto eu estou fazendo as minhas outras atividades. Então, é isso que eu
decidi fazer para que eu traga para mim o resultado que eu me comprometi a ter. Se eu não fizer nenhuma ação que me gere o resultado financeiro que eu pretendia, não tem como eu alcançar. Porque os vídeos aqui do YouTube, eles são monetizados? São, só que como o canal ainda está entendendo aquilo que eu estou fazendo, porque a gente veio de um outro tipo de vídeo, que era com inteligência artificial, sem ninguém aparecer. Quando com essa mudança, para eu aparecendo, o algoritmo ele precisa compreender exatamente o que é que está acontecendo ali, por que está diferente, para que ele encontre o público que se conecte com aquilo que eu estou falando. Então, isso leva um tempo, está tudo bem, isso não vai me fazer parar. Então, eu preciso continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo para que eu colha o resultado que eu me comprometi a ter. Então, o lugar onde eu vou desempenhar um trabalho é o Instagram. Então, eu já estou fazendo o que precisa ser feito para que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que eu planejei, porque precisa da minha ação. Então, não adianta eu ficar aqui inventando história para não fazer o que eu disse que faria, para trazer a renda social, a renda financeira que eu gostaria, porque isso não acontece se eu não fizer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte para justificar o resultado que eu decidi ter. Então, é isso. Se você deseja mudar alguma coisa na sua vida, acredite, se você começar a fazer as ações que você se comprometeu a fazer e você começar a procrastinar, é porque você ainda está lutando para não ter essa transformação nessa área que você disse que faria. Então, é só observar e se dar comandos e dizer, nós vamos fazer isso agora sem se permitir procrastinar. Porque a procrastinação, ela é a desculpa necessária que a gente precisa para não fazer o que precisa ser feito, para continuar vivendo a vida que a gente está vivendo e desejando um resultado diferente. Infelizmente, se a gente não fizer nada, a gente vai continuar tendo a mesma vida, tendo os mesmos resultados e desejando coisas diferentes, mas vai ser impossível de acontecer porque não há como a gente ter um resultado diferente sem fazer coisas diferentes. Fazendo as mesmas coisas, nós vamos ter os mesmos resultados. Então, quando eu percebi isso, quando eu refleti sobre isso, eu precisei me dar comandos e dizer, bora fazer isso hoje. Então, quando eu de fato decidi, porque eu estava fazendo assim, eu tenho uma lista, né? Como eu falei para vocês, eu anoto tudo, eu vou fazendo e vou anotando, vou dando um checkzinho, onde eu vou concluindo a minha ação e as coisas que eu tinha para fazer que era de trabalho, que podem e devem gerar uma receita, uma renda, eu estava deixando para o dia seguinte. E quando eu não fazia, eu ia lá e marcava para o dia seguinte. Colocava lá, né, marcava que eu não tinha feito e colocava para o dia seguinte. E eu fui adiando. Aí chegou uma hora que eu disse, espera aí, eu não tenho como obter o resultado que eu pretendia se eu não fizer o que precisa ser feito, que é o que eu estou procrastinando. Então, essa era a desculpa perfeita para que eu chegasse no final dos 30 dias e justificasse a minha falta de resultado nessa área, que é a área financeira, porque eu não fiz o que precisava ser feito. Eu estava trazendo à tona as minhas crenças negativas ainda sobre a vida financeira. Aquilo que eu ainda pensava sobre o dinheiro ainda estão se manifestando com uma certa força. Então, eu preciso dominar isso e colocar essas crenças no lugar onde elas devem ficar e criar uma nova crença para que eu possa executar aquilo que eu me comprometi a executar. Então, é isso que eu digo para você, não pare até dar certo. E se você perceber que as crenças estão se manifestando para que você continue paralisada, é hora de dar comandos ao seu cérebro e fazer o que precisa ser feito. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas também viver numa condição financeira onde a gente não pode comprar aquilo que a gente quer, não é fácil. Então, eu prefiro entre difícil
entre uma coisa difícil e outra, eu preciso a dificuldade de executar aquilo que eu preciso executar para que a renda chegue de uma forma mais fácil. Diferente de se eu decidir ir pela parte difícil de não fazer, de continuar na minha zona de conforto. Então é isso que eu quero fazer. Eu vou executar aquilo que eu preciso executar para que me gere o resultado que eu desejo. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo. Forte abraço!